Olá, eu sou o Fábio Abreu. E eu sou o Rafael Silva, e com certeza em algum momento da sua vida você precisou fazer alguma apresentação, seja um seminário, uma apresentação para o seu chefe, e hoje eu estou aqui para tratar, juntamente com meu colega Fábio, sobre esse tema. E nesse vídeo nós preparamos 5 dicas essenciais que você pode seguir para melhorar todas as suas apresentações e todas as vezes que você for falar em público. E essa dica, ela serve desde para aquela pessoa que sente aquele frio na espinha forte, quando está de frente às pessoas para apresentar, seja um seminário de história ou de geografia, ou até mesmo uma apresentação de negócios. Então, essas 5 dicas servirão para todas essas pessoas que têm esse problema e até mesmo para aquelas pessoas mais desinibidas, aquelas que já têm costume. Então, se liga nessa dica que é sucesso. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Dica 1. Nunca decore a sua apresentação. Muitos de vocês devem estar coçando a cabeça agora. Não decorar a apresentação? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me expressar? Calma, tem uma maneira muito melhor de você fazer isso. Pois é, quando você estiver apresentando algo para alguém, lembre-se sempre de uma coisa. Ela não quer bem que você diga exatamente o que está no roteiro ou coisa desse tipo. Ela quer que você demonstre para ela que você conhece, que você estudou o assunto. Então, quando você estiver apresentando algo para alguém, lembre-se sempre disso e seja espontâneo, deixe as coisas acontecer, vá falando aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Então, lembre-se sempre disso, que vai ajudar muito na sua apresentação. Quando você for apresentar, então, lembre-se agora, estude, se prepare e não decore. Fale aquilo que você lembra. Pois é, e uma coisa sempre interessante é que se você se lembrar de algo da sua apresentação que é interessante transmitir para os telespectadores, lembre sempre que você pode dar um PS a qualquer momento e complementar o seu raciocínio. Dica número 2. Cuidado com a boca. Pois é, às vezes numa apresentação você tem que demonstrar todo tipo de formalidade, uma ética de frente para os telespectadores. Uma gíria falada no momento errado, ou até mesmo aquele palavrão que surge espontaneamente, não é interessante e pode sujar a sua imagem para as pessoas que estão escutando a sua apresentação. Outro ponto que você tem que prestar bastante atenção é no seu português. No português, sim, é necessário saber falar bem o português o mais formal possível em determinadas situações. Por quê? Porque se você está apresentando para aquele recrutador que está te selecionando para um estágio ou para o seu emprego, por exemplo, uma palavra mal falada, mal pronunciada ou erroneamente mencionada no momento oportuno ou inoportuno, no caso, pode custar você aquela promoção ou aquela vaga que você tanto queria. Pois é, então lembre-se sempre disso. Use o seu jargão se você for um profissional, tá certo? Isso vai demonstrar que você tem realmente aquela ética, o profissionalismo que todo mundo precisa quando for apresentar algo para alguém, tá certo? Então, a sua imagem sempre na apresentação é algo que vai mostrar algo positivo para as pessoas que estão acompanhando a sua apresentação ou não. Então, sempre tome cuidado com isso, beleza? Pense nisso. Se você vai contratar um profissional para trabalhar na sua empresa, você contrataria um profissional que fala igual a alguém que não entende nada do assunto? Dica 3. Use a roupa certa. Esse é um ponto que muitas vezes é ignorado por muitas pessoas. Eu já vi pessoas indo fazer apresentações de forma bem desleixada, se vestindo de uma forma bem inadequada. Isso não pega bem. Pois é, no inglês existe até uma expressão que caracteriza bem isso, que é a expressão dress to impress, que no inglês quer dizer vista-se para impressionar. E isso é um código que grandes profissionais utilizam-se desse tipo de raciocínio, desse tipo de estilo de vida dentro das apresentações ou até mesmo no dia a dia deles. Porque aquela coisa, a primeira impressão é sempre a que fica. Então lembre-se, você tem que estar vestido adequadamente para impressionar aquela pessoa que você deseja, tá? Então sempre use calçados fechados, use sempre uma calça, sempre que possível. Uma dica boa é sempre prestar atenção no seu chefe ou na pessoa que você está tentando impressionar. Veja como ela está vestida. De repente, isso pode ser uma boa dica de como você também pode se vestir. Pois é, sempre pense no seguinte: quando você está estagiando, trabalhando, você já viu os seus superiores com aquela regatinha ou com aquele calção florido?
Não, você nunca viu. Então, lembre-se, essa ética ela é importante sim e conta muito para o seu desenvolvimento profissional e nas suas apresentações no geral. Dica 4. Faça apresentações simples. É verdade. É sempre aquela tentação, quando você está preparando uma apresentação legal, utilizar-se de todos os recursos e pirotecnias, né, que os softwares de apresentação dispõem. Porém, isso às vezes não é interessante, porque a sua apresentação ela tem que apresentar objetividade e não propriamente pirotecnia, como eu falei anteriormente. Então, na maioria das vezes, é muito mais interessante você preparar bem a sua apresentação do que você colocar computação gráfica ou efeitos de última geração. Lembre-se, a pessoa quer saber que você entende do assunto. E quando você usa efeitos demais, pode levar aquela pessoa que está te avaliando, que está te observando, a pensar: esse cara não entende muito bem do que ele está falando, por isso ele acaba enfeitando demais as apresentações dele. Pois é, portanto, faça apresentações simples, sem cores demais, sem recursos demais. Lembre-se, demonstre aquilo que você sabe na apresentação, tá certo? E quando você estiver elaborando, uma dica também que eu posso dar para você é o seguinte: a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela rege sobre apresentações. Então, dê uma olhadinha lá, dá uma olhadinha no Google, que vai ter muita coisa a respeito de como você pode fazer uma apresentação decente e simples ao mesmo tempo. De uma forma bem prática, tem algumas dicas que a gente pode te dar. Por exemplo, cuidado com os contrastes. Se você vai fazer uma apresentação com fundo escuro, use uma letra clara. Se vai fazer uma apresentação com fundo claro, use uma letra escura. Sempre contraste a cor da informação das letras que vão conter a informação que você quer passar com o fundo dos seus slides, por exemplo. Pois é. Então, lembre-se sempre disso. Não coloque informações demais. Você é quem está apresentando, não vai ser o seu slide. Então, utilize-se sempre daquilo que, quando você estiver apresentando, seja mais um complemento para aquilo que você está falando, certo? O verdadeiro recurso, o verdadeiro apresentador é você. Então, lembre-se sempre disso, que sua apresentação vai ficar cada vez mais atrativa. Dica 5. Apresente os dados na forma de gráficos. É bem legal quando a gente pega muitos dados, né? Faz uma pesquisa bem abrangente, coloca tudo naquela planilha super incrementada, com muitas informações e tipo essa daqui. Pois é, mas você deve ter percebido que a quantidade de dados que tem nela é gigantesca e até mesmo confunde em alguns momentos. Então, você pode utilizar os gráficos para poder mostrar melhor para as pessoas. Os gráficos são formas de resumir uma quantidade enorme de dados em um espaço pequeno e com uma representação mais fácil de ser compreendida, tá? Por exemplo, nesta planilha que está aqui atrás, é mais fácil você saber quão numerosa é a população por estado e por região nesta planilha aqui ou simplesmente neste gráfico aqui. Então, o seu chefe, o seu professor, o seu avaliador provavelmente vai querer que você passe uma determinada informação para ele na forma de gráfico, muito mais do que ele vai preferir ver os dados da sua planilha. E se você precisar mostrar, bem, a planilha está aí para mostrar para ele, né? Pois é, então fica a dica. Na sua apresentação, dê o resultado final, dê aquilo que as pessoas querem ver. E caso ele queira se aprofundar em detalhes, não custa nada você dar a sua planilha ou sua fonte de dados para que as pessoas possam consultar depois. Então é isso aí. Essas são as 5 dicas que nós reservamos para passar para vocês hoje. Algumas com certeza você já utilizava e outras eu espero que você comece a usar de agora em diante. Pois é, então qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Se você tiver outra dica que queira compartilhar, fique à vontade que a gente vai ficar muito feliz, né, em enriquecer esse debate. E outra coisa também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, entre na nossa lista VIP que você vai receber muito conteúdo sobre desenvolvimento profissional. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui e se ligue nos nossos próximos vídeos, nas nossas novidades. Até logo! Valeu!